proposta da atividade é realizar um provisório de coroa total para o dente 36 através da técnica da bolinha. Então, esse manequim ele já tem o dente 36 preparado para a coroa total, né? A gente já realizou o preparo em laboratório, existe espaço interoclusal e o dente está pronto para receber a coroa provisória. Como nós estamos trabalhando em manequim, é importante passar um isolante no dente para a resina não grudar, já que os dentes aqui, né, são de acrílico também, são de resina acrílica. Então é preciso passar vaselina como isolante no dente preparado e nos dentes vizinhos, já que a gente vai ter excesso de resina após a manipulação. A técnica da bolinha, a gente parte de uma massa de resina, né, feita com a resina acrílica manipulada, pó e líquido, e aí faz aproximadamente uma bolinha e coloca aqui sobre o dente preparado, acomoda essa resina no espaço e fecha o arco para marcar a forma do dente antagonista. Então, passem vaselina no dente preparado e nos dentes vizinhos também. Só não deixem placas de excesso, mas é para espalhar aí em toda essa região vizinha ao preparo. Depois vocês vão pegar o pó da resina, colocar aqui uma pequena quantidade no pote d'água. Essa quantidade no início é mais difícil de medir, né? Mas aqui menos da metade, tá? Praticamente é 1/4 só do potinho, já dá para fazer essa coroa total. A gente tem que imaginar que ela vai fazer só uma capinha externa, né? Que o dente todo no meio já está preparado, eu tenho um dente que vai preencher esse provisório. Então eu não preciso de tanto volume de material. Coloquem o pó e em seguida a gente vai colocar o líquido. É importante que o líquido seja gotejado, a gente tem que colocar aos poucos. E aí vocês vão colocar até ele saturar, até ele cobrir o pó. E quando cobrir o pó, vamos misturar. A gente tem que sentir que homogeneizou bem a mistura. Depois de misturado o pó e líquido, a gente aguarda aqui as fases de polimerização. É importante cobrir o pote nesse momento, porque o líquido de resina, ele evapora. E se eu tenho evaporação do líquido, a reação química entre o pó e o líquido, né, a gente perde o líquido com a evaporação, a resina fica mais porosa. Então deixem sempre tampados, tem gente até que gosta de jogar água por cima, também é uma forma de evitar essa evaporação do monômero, do líquido. E aí a gente vai conferindo essa polimerização, a resina tem várias fases. A gente tem primeiro uma fase fibrilar, então ela vai, assim que a gente mexe, ela puxa fibrilas. E essa ainda não é a nossa fase de trabalho, então eu tenho que aguardar mais. Depois dessa fase fibrilar, a gente vai começar a entrar na fase plástica, onde eu faço a manipulação, a homogeneização da resina para colocar sobre o dente. E aí esse potinho, como ele é flexível, a gente já pode ir fazendo uma manipulação com o próprio pote, deixando a massa homogênea. Então, quando ela começa a desgrudar assim do pote, é a hora de trabalhar. Ela desgrudou do potinho, é a hora que a gente vai manipular aqui, homogeneizar nossa bolinha e levar até o dente preparado. E faz a acomodação dessa resina sobre o preparo, cobrindo todo o preparo no vestibular, na lingual e oclusal. Fecha para marcar o antagonista, pede para o paciente ocluir. E aí a gente vai mantendo a posição dessa resina, levanta um pouquinho para ver se não está preso no dente.
De toda hora levanta um pouquinho, coloca de volta. E aqui, como tem bastante excesso, é possível a gente remover com cuidado esse provisório e fazer um recorte com tesoura desse excesso. E aí a gente coloca em posição de novo na boca. Mantendo a resina acomodada ao dente. É importante controlar a polimerização dessa resina. A gente vai levantando de leve, vendo se está vindo, o provisório está saindo da boca, ele não pode ficar retido. A resina vai começar a esquentar, ela tem uma reação exotérmica. E quando ela começa a esquentar, a gente vai ter que tirar da boca para terminar a polimerização fora, porque senão gera um incômodo para o paciente, né? Aquela resina quente demais. Então a gente levanta um pouquinho, tá vindo com facilidade, pode deixar na boca, vai mantendo. Se ela estiver ou muito quente ou começar a ficar retida nos dentes vizinhos, né, por causa do excesso, aí ela tá começando a ficar difícil de ser removida da boca, a gente precisa tirar e terminar essa polimerização fora. Ó, tá começando a ficar difícil de tirar. Então, se tiver difícil de tirar do dente, tirem de vez da boca e aí a gente vai colocar na cuba com a água morna que a gente aqueceu com a resistência, tá? E aí ele vai terminar de polimerizar nessa água morna dentro da cuba. A água morna, na hora de esquentar usando essa resistência, sempre lembrar de ligar a resistência com ela dentro d'água e desligar com ela dentro d'água, senão queima. E a gente vai retirar essa restauração provisória da água quente com uma pinça de algodão e vai avaliar aqui o que copiou do nosso preparo. Normalmente a gente vai ter um excesso, vai observar internamente e observar que copiou um contorno geral. É claro que ainda não tem a forma do dente. O primeiro excesso que a gente vai remover é olhando pela região aqui, olhando internamente, e aí a gente vai marcar com a lapiseira onde seria aproximadamente o término cervical, onde termina o nosso preparo. Então, vocês vão pegar uma lapiseira e passar aqui por esse contorno, com a lapiseira mais deitada. Pelo contorno, que vai ter uma marquinha ali internamente, né, nessa região aqui cervical, mostrando onde termina o preparo. É claro que pode ter não copiado, né? Pode a cópia não ter ficado perfeita de primeira vez na bolinha. Mas a gente faz uma marca aproximada desse término com a lapiseira. Normalmente tem alguma marcação ali do término, moldada, modelada nessa resina. Então a gente marca com a lapiseira e vai remover esses excessos com o motor, com o micromotor e a fresa. Primeira coisa, a gente remove esses excessos, porque esses excessos vão impedir que a gente retorne com esse provisório para a boca ou para o manequim, né? Porque vai estar com muito excesso e agora a resina já está rígida, já está polimerizada. Então, vamos remover esses excessos aqui com o micromotor. Vamos escolher uma fresa um pouco maior, né? Compatível aqui com o que a gente tem que remover. E a gente utiliza ela ligeiramente inclinada em direção a essa linha de término que a gente demarcou. E aí tem que ir passando em todo esse contorno de excesso até a fresa encostar na linha.
Então, dessa forma, a gente já chegou, removeu o excesso, chegou na linha demarcada com a lapiseira. Reparem que, se a gente for olhar o restante do provisório, né, a gente vai ver que ele tem um amassado aqui nas faces proximais, né? As faces proximais, elas têm esse amassadinho. O que é isso? É o contato com o dente vizinho, né? A gente tem aqui os dentes adjacentes, eles marcaram aqui. Então, eu sei que isso aqui ainda é excesso. Eu posso até remover mais um pouco, porque eu sei que aqui nessa região, ali é onde é o contato do dente. Então, aqui a gente sabe que vai ter uma convergência para a cervical. Então, isso aqui é excesso. Mas não deixe de me guiar por essa linha do término, tá? A linha a gente sempre tira primeiro ao redor da linha, depois a gente tira um pouco de excesso em outras regiões. E aí, vocês podem inclusive marcar onde é a região aqui do ponto de contato com o dente vizinho, tá? Só para ter uma ideia, para a gente não remover o ponto de contato. E uma vez que a gente já tirou esse excesso maior, podemos provar na boca para ver se está encaixando de volta, né? Se ela está adaptada. Qual é a adaptação do provisório agora, depois que a gente removeu os excessos. Então, olha o que aconteceu. Como eu tirei já no contorno do término, olha como ele já encaixa na boca de volta. Mas ele continua encostando nos dentes vizinhos, tá até passando um pouquinho da oclusal, né? Ainda tem um excesso oclusal, mas aqui na cervical, ele tá, praticamente copiou ali todo o término do preparo, né? Nem sempre fica certinho da primeira vez, pode ser que falte um pouquinho. Ele tá, olha, um pouco, ele não tá tão justinho aqui na boca. A gente vai precisar fazer alguma correção nesse término. Mas, de qualquer forma, você já copiou o contorno principal aqui do provisório. E na lingual, também, né? Então, quando a gente segue aquele contorno do término feito com a lapiseira, a gente já vai ter uma remoção de excesso. A gente vai ter um excesso removido que nos permite colocar de volta o provisório. E aí, quando a gente coloca de volta na boca, é que eu uso a lapiseira de novo para fazer as marcações de onde eu tenho que tirar excesso. E aí eu vou me basear pelos dentes vizinhos, pelo alinhamento do arco, que aqui do manequim não é muito bom, mas de qualquer forma, né, a gente vai mais ou menos ver o volume do molar vizinho, e aí você faz assim uma marcação onde acaba a face lingual, porque eu tenho que diminuir esse excesso lingual que está aqui. Onde acaba a face vestibular? Reparem que a vestibular, a cúspide ele tá nesse alinhamento, mas eu não tenho tanto excesso vestibular, porque esse dente, né, tem uma inclinação da vestibular para a lingual. Então, eu vou arredondar, começar a separar os sulcos, tirar um pouco do excesso vestibular, mas já dando a forma do dente. Então, primeiro vamos arrumar o contorno, corrigir esses excessos aqui na proximal, né? Lembrando que o dente ele tem convergência para lingual e ele vai ter que manter o ponto de contato. Então, vamos remover um pouco desses excessos externos. Primeiro, a gente sempre faz o contorno externo do provisório, tá? Para depois se preocupar com a face oclusal. Como o meu provisório está bem estável aqui, eu já posso fazer a escultura. Se ele ficar muito fora ou faltando muita resina, vocês vão ter que fazer um reembasamento antes de fazer essa etapa. E esse reembasamento ele pode ser feito esvaziando o dente internamente, e aí a gente vai usar essa fresa aqui com a ponta arredondada. Então eu tiro a resina internamente, esvazio mesmo, né? Vou dar espaço, vou deixar ele quase oco. Dá espaço para misturar uma resina nova. Aí eu misturo, manipulo uma nova resina e preencho e levo de novo até a boca. Dessa forma, ele vai copiar em mais detalhes o término do preparo. Nesse caso, não foi necessário. Quando falta só uma bordinha pequena, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na proximal, por exemplo, está faltando um pouco,
a gente vai fazer um reembasamento com pó líquido, com pincel. Mas eu vou deixar para depois, já que ele está estabilizado aqui e a gente pode já remover esses excessos. Então, baseado na marcação da lapiseira, eu já vou diminuir um pouco mais o excesso desse provisório. É claro que a gente tem que lembrar sempre da anatomia do dente, né? A forma de contorno, que o dente tem convergência para a lingual, que a distal tem as cúspides menores do que as mesiais. Então a gente tem que relembrar a anatomia do dente. E não é só a anatomia da face oclusal, é a anatomia de contorno também. Então, quando a gente remove os excessos, né, você já fica com menos volume aí do dente e já é possível a gente começar a fazer o traçado da face oclusal. E aí eu vou marcar aqui a direção do sulco principal, também se baseando pelos dentes vizinhos. E esse, como é um primeiro molar, a gente vai fazer 5 cúspides, 3 vestibulares e 2 linguais. Então, lembrando aqui, a lingual vai ficar dividida em 2, mas a mesio-lingual é maior, então eu faço o sulco um pouquinho deslocado para a distal. Aqui eu tenho aqueles sulcos colaterais do rebordo, eles são bem pertinho do rebordo. E aqui na frente eu tenho mais 2 sulcos dividindo as 3 cúspides. E outra coisa importante é a altura da proximal. Eu não posso deixar o dente que eu estou fazendo provisório mais alto do que os dentes vizinhos, então eu tenho que rebaixar fazendo aquele Vzinho do rebordo aqui nas proximais. Do lado do molar está mais alto ainda, então eu vou marcar aqui o desenho do molar vizinho para eu saber o quanto eu tenho que rebaixar em altura esse rebordo marginal. Então agora é o início já da escultura do provisório. Então, para fazer a escultura, vocês vão utilizar uma broca também compatível com o tamanho. Essa aqui de ponta reta, ela é boa, porque a gente consegue fazendo os sulcos e as inclinações da cúspide com ela. Então, agora a gente vai começar a fazer a marcação dos sulcos com essa broca de escultura. E posso rebaixar também aqui, onde eu fiz a marcação do dente vizinho, porque eu já sei que aqui está alto em relação ao dente vizinho. E aí vai com cuidado, né, assim, devagar, vem fazendo a escultura. Aqui a gente viu que no molar tá bem diferente a altura, então eu posso rebaixar até onde eu fiz essa marcação do lápis. E aí inclino igual a marcação do lápis. O rebordo ele tem a forma de V. E vamos começando a fazer as arestas da cúspide também.
Claro que essa técnica, quando a gente está iniciando, ela é um pouco mais difícil, porque você precisa partir de uma massa de resina que está completamente sem forma. Mas depois que a gente está em prática, né, já fez várias vezes, fica mais fácil de fazer essa técnica e fica mais rápido também. E aqui eu vou estender o sulco já para vestibular. Para já conseguir ir dando a escultura de cada cúspide. E aí pode ir colocando na boca para confirmando a direção do seu desgaste, né? Os sulcos, a direção, o volume que está o provisório, se você quer reduzir mais, né? Como é que está a oclusão. E a gente vai desgastando mais um pouco. Ainda dá para aprofundar mais um pouquinho os sulcos, o molar aqui ainda está com um volume maior do que o segundo molar, então ainda dá para a gente esculpir mais um pouquinho essa vestibular e melhorar ainda a escultura aqui da face oclusal. O dente ainda está com muito volume aqui, principalmente no vestibular. Ele está com o vestíbulo lingual grande, ele tem o mésio distal maior que o vestíbulo lingual. Então ainda posso tirar mais volume dos dois lados, na vestibular e na lingual. Mas eu já tenho uma forma aproximada e vocês já vão entendendo que a gente manteve o ponto de contato dos dois lados. Aqui o dente está todo encostado, então ainda posso inclinar um pouquinho desse lado e posso reduzir um pouco as cúspides, né, o volume aqui da lingual e o volume da vestibular. Então a gente vai colocando na boca e vai checando para fazer esses desgastes. Para fazer o desgaste dessa parte vestibular e lingual de excesso, eu troquei a broca por uma broca com uma área maior. Então, por isso é importante a gente ter brocas de formatos diferentes, né? Cada formato vai servir ou para você aliviar internamente, ou para fazer a escultura, para fazer o desgaste axial externo. E aí a gente tem que lembrar da anatomia, né? Lá da época da escultura, das inclinações das cúspides linguais, os inferiores, como não são de trabalho, são cúspides mais separadas. E aqui para dar mais detalhe,
da oclusal, eu vou ter que trocar a broquinha de novo para terminar a escultura oclusal. Mas vocês já estão vendo que a forma do dente já está bem aproximada com a forma final, né? A gente já não tem mais tanto excesso. Posso ainda diminuir um pouquinho dessa lingual, mas a escultura já está pré-determinada. Agora a gente só vai aprofundar um pouquinho os sulcos, né? E depois a gente pode fazer aquele pequeno acréscimo aqui dessa face distal que ficou faltando. Dá para ver que aqui o contorno não está completo, não está indo até o término. Como é que eu tenho certeza disso? A gente precisa sondar a adaptação da cervical. E aí eu tenho que usar uma sonda exploradora, né, na boca do paciente. Eu vou sondar se o término da minha restauração está, né, encaixadinho com o término do provisório. Olha como na distal está faltando material, dá para ver o contorno do lápis e aqui não copiou esse término. Então esse término aqui a gente precisa complementar a resina, precisa reembasar o provisório nessa região, tá? Então a gente vai colocar a resina naquela área para fazer um reembasamento. Como o resto do contorno está adaptado, né, eu vou sondar todo esse contorno, olha, dá para ver bem que aqui está faltando, mas aqui eu consegui completar o dente, ele está encaixando no término do preparo. Para ficar bem certinho aqui no término provisório, a gente vai fazer um reembasamento para complementar essa área de término. Eu posso aproveitar e fazer no contorno inteiro do término para ter certeza que eu tive uma boa cópia. E como eu não vou aliviar o provisório, eu vou usar uma técnica diferente, vou fazer a técnica do pó líquido. Então, a técnica do pó líquido, a gente precisa do pote Dappen, 2 potes Dappen, um com pó e outro com líquido, e um pincel bem fininho, que a gente vai fazer, colocar a resina em posição no término e depois colocar o provisório por cima pressionando. Para fazer o reembasamento, vocês vão precisar vaselinar de novo o manequim, tá? Então, passem a vaselina novamente no término aqui do preparo, né, no dente vizinho. E aí a gente vai trabalhar com pó e líquido. Primeiro molha o pincel tem que ser fino, no líquido. Então tem um líquido aqui, no líquido de resina, no pote Dappen, e no outro pote Dappen, na parte rasa, coloquem o pó. Pode botar bem cheinho, porque facilita na hora de utilizar o pó e o líquido. Então molha primeiro no líquido, e aí a gente vai pegar uma bolinha de pó. Tá? Aí essa bolinha de pó leva até o dente no término do preparo. Se ela estiver um pouco seca, molha o pincel e a ideia é que ela se acomode aqui ao redor do dente. E a gente vai fazendo isso, molha sempre no líquido, pega pó, molha no líquido e leva lá no término do preparo. E aí eu vou fazer isso em todo o contorno, especialmente aqui na distal, que eu sei que faltou resina. Mas eu vou aproveitar e reembasar todo o término. Ou se quiser usar a outra técnica de reembasamento, tem que aliviar, deixar o provisório oco, né? Aliviar internamente. Não esqueçam de lavar por último aqui o pincel no líquido para ele não endurecer com a resina. O provisório tem que ser molhado com o líquido da resina para poder grudar na resina que a gente colocou no dente. E aí a gente vai apertar aqui e esse excesso, né, a gente vai apertar bem para ele copiar agora o término do preparo. Muitas vezes a gente complementa um pouquinho aqui por fora para não ficar um degrau no reembasamento. Então a gente pode colocar um pouquinho mais de resina aqui na emenda para conseguir alisar direitinho depois, dando um bom acabamento no provisório. Então, coloquei aqui na vestibular um pouquinho de excesso, deixando mais lisinho, vou colocar aqui na lingual também.
Lembrar de lavar o pincel por último e é bom ter um papelzinho do lado para vocês secarem. Se não lavar o pincel, quando for usar de novo, ele já endureceu porque está cheio de resina acrílica. Então agora a gente precisa de novo controlar a polimerização desse excesso, né? Agora tem pouquinho resina, mas eu tenho que controlar essa polimerização, não posso deixar ficar preso na boca. Então de novo eu começo a levantar um pouquinho e colocar de volta, só para ter certeza que ele está saindo, né? Que ele não está retido na boca. Tira, coloca de volta no preparo e vai fazendo isso até perceber que está com uma resistência para sair. Então, quando começa a ficar um pouquinho mais difícil de puxar, tira de vez e leva para a água morna. Depois que esse reembasamento já polimerizou, aí a gente vai fazer agora de novo a marcação com a lapiseira. E agora o contorno já está mais nítido, né? Já está mais marcado o contorno do término. E tira os excessos novamente. E aí retira os excessos e prova na boca e vê o que está faltando ainda de escultura e acabamento. Depois de removido todo o excesso do reembasamento, né, a gente coloca na boca de novo e vai checar a adaptação agora do provisório após o reembasamento. Então a gente sonda, né, do dente para o provisório e não pode existir nenhuma entrada da sonda, né? Eu não posso ter um degrau aqui. Eu tenho uma continuidade do dente com o provisório em todas as regiões. E aí eu checo se está completa a adaptação da margem cervical. Aqui, manequim, eu vou remover o dentinho para vocês observarem o que é uma boa adaptação da cervical. Então, aqui tem como a gente observar a adaptação desse provisório. O que eu quero dizer com adaptação cervical? Repara que em todo o contorno, o provisório ele chega até o final de onde eu desgastei o dente. O término em chanfro está aqui. E aí, quando eu encaixo meu provisório, eu tenho uma complementação certinha do que está faltando de dente, em todo o contorno. Então, isso é uma boa adaptação cervical. Na boca, quando eu passar a sonda ali, né, próximo da gengiva, da margem gengival, eu vou passar a sonda e ela tem que passar do dente para a restauração sem degrau, porque a restauração provisória está bem adaptada. Então, é só para vocês entenderem o que é uma boa adaptação cervical. Na boca, a gente não pode remover o dente para observar, mas a gente tem como sondar e ter certeza dessa adaptação. Um instrumento que ajuda bastante, gente, com os provisórios é essa pinça hemostática. Ela tem a ponta curva. Então, quando a gente tem o provisório cimentado na boca, principalmente o provisório posterior, essa curva ajuda na remoção do provisório na boca. Então, a gente puxa o provisório e facilita um pouco esse procedimento. Depois que o provisório está prontinho, a margem bem adaptada, falta observar, né? Eu tenho pontos de contato, a escultura está completa, falta confirmar agora os contatos, ver o ajuste da oclusão, os contatos oclusais, né, com os dentes antagonistas. E para isso a gente vai usar uma tira de carbono de boa qualidade, bem fininha. Essa aqui é a melhor, né? Que ela é vermelhinha de um lado, preta do outro, e é bem fininha, que é o Acufilme. E tem uma pinça que a gente pode utilizar para prender esse carbono, que é a pinça de Miller. É só para facilitar de levar o carbono, para levar o carbono à boca do paciente. E aí ele vai abrir e fechar. A gente vai primeiro ajustar na MH. Eu peço para o paciente abrir e fechar várias vezes. Aqui eu vou ter que ajudar um pouquinho o manequim a fechar, né? Porque ele não fecha bem, não tem uma boa oclusão. Eu vou ter que ajudar aqui a encaixar, que a mola não é muito boa. Mas o paciente na boca vai fechar. Reparem então, aí eu vou observar os pontos de contato. Reparem que os dentes vizinhos têm pontos de contato nas cúspides vestibulares e o meu provisório também tem. Então, isso é bom? É bom. O provisório ele tem que ter contato com o dente antagonista. O que acontece se eu deixar um provisório muito baixo, sem contato? O dente antagonista vai descer, vai extruir para tentar tocar no dente de baixo. E aí eu vou perder espaço para restauração. Então, tem que ter contato oclusal no provisório. Mas
o contato do provisório não pode ser maior, não pode ser mais intenso do que nos outros dentes. Se por acaso eu colocar o carbono aqui, paciente fechar, e só aparecer ponto de contato no provisório, os dentes vizinhos não têm ponto de contato, significa que o provisório está mais alto que os outros dentes. Aí eu preciso desgastar para ajustar, até que eu encontre os contatos dos dentes vizinhos, né, também, em conjunto. Então, os contatos têm que ser simultâneos. Tá? Tem que acontecer aqui no provisório e também no dente do paciente, como eles já aconteciam antes de eu fazer o provisório. Tá? Então, tem um contato aqui próximo à fossa central, já é suficiente para estabilizar o provisório. Se eu ainda quisesse melhorar ainda mais esse contato, eu podia ainda acrescentar um pouquinho de resina, por exemplo, na cúspide mésio-vestibular, para ela tocar também na fossa central do superior. Mas se você tiver pelo menos ali um ponto de contato para fazer essa estabilização, já ajuda bastante, né? E não está interferindo nos dentes vizinhos. Depois do ajuste oclusal, o que falta é fazer o polimento, né? O acabamento e polimento do provisório. E aí a gente vai usar as pontas de acabamento e polimento. Depois que o provisório já está todo pronto e ajustado, falta só dar agora o polimento. Então, a gente vai usar agora os materiais de polimento de resina acrílica. Então, a gente tem as borrachas, e as borrachas geralmente têm 3 cores, uma sequência de 3 cores, onde a gente vai usando uma mais grossa, uma média e uma fina. Aqui eu pedi 2 cores para vocês. Essa é mais grossa, a gente usa primeiro, e a mais fina a gente usa depois. É sempre da sequência da mais grossa para a mais fina. Essa estrela aqui, também com pelo, ela dá bastante polimento em resina acrílica. Ela é mais interessante quando a gente tem uma prótese parcial fixa que está unida, para a gente poder polir as áreas de ameia, mas também serve para o provisório unitário. Depois a gente tem as rodas de pano. Essa rosa ela já vem impregnada com material de polimento. Então, a gente vai polir, passar no provisório, ele vai puxar um brilho maior. E também tem o feltro, que a gente pode usar para um brilho final. Tá? Então, dependendo de quanto de brilho eu quero, quanto que eu quero polir o provisório, isso é mais importante no dente anterior. Eu olho se o dente do paciente tem bastante brilho, eu dou mais polimento, puxo mais brilho e aí uso mais esse material de acabamento. Aqui o provisório ainda está sem o polimento final. Ele está lisinho só com o uso da fresa, né, das brocas de acabamento. Quanto mais fininho o corte, mais liso o corte da fresa, também já vai ficar mais liso esse desgaste do provisório. Se eu uso uma fresa grosseira, ele ainda vai arranhar mais e aí eu tenho que dar mais acabamento, deixar mais liso antes de polir. Então, quanto mais lisinho já estiver antes do polimento, melhor. Então, a gente vai fazer o polimento, o provisório já está pronto, já ajustamos o oclusal, já está com os espaços, vimos que tem ponto de contato, tem espaço aqui para limpeza, né, para passar o fio dental, tem convergência para o colo, mantendo o espaço da papila. Então, o provisório já está pronto. Antes de fazer o polimento, vocês podem limpar toda a marca de carbono e a lapiseira com um algodãozinho molhado no líquido de resina. Então, passem na região que está marcada pela lapiseira e pelo carbono para limpar esse provisório antes de fazer o polimento. Senão a gente fica espalhando a marca do carbono e a lapiseira por todo o polimento. E é interessante também não fazer a seco com as borrachas, passar um pouquinho de vaselina no provisório na hora de polir, porque a borracha, o contato, aquece, né, esquenta. Então fica melhor de fazer o polimento com um pouco de vaselina. Ou a gente poderia usar pastas também de polimento, mas a vaselina aqui vai servir. Então, vou começar com o uso da borracha. E agora eu tenho que segurar bem firme o provisório, porque ele ainda está com a vaselina, né, com isolante, que aí é mais fácil ainda dele voar da mão. E aí a gente segura bem para fazer o polimento das áreas lisas. E é só ir passando mesmo a borracha. E aí vocês vão notar que ele vai ficando com mais brilho, mais liso. Essa é a primeira borracha.
prefiro essas borrachas um pouco menores, porque aí a gente consegue polir inclusive um pouco já da oclusal. Cuidado com o polimento na região de ponto de contato, tá? Evita polir muito em cima do ponto de contato, que é aqui nessa região próximo da oclusal. Por quê? Porque senão a gente vai tirar o ponto de contato, vai tirar o contato com o dente vizinho. Então, vou trocar pela borracha mais fina. Nem sempre a gente precisa usar todas essas pontas, né? Todas as borrachas, todos os feltros. Você vai escolher o que vai ser suficiente. Então, você vai polindo mais se o provisório tiver mais irregular, né? Tiver precisando de mais acabamento e mais polimento. Se ele já está bem lisinho, você provavelmente não vai precisar usar toda essa sequência. Então, reparem que ele já está ficando bem lisinho. Eu vou usar direto agora essa aqui que já é impregnada. Reparem que ela vai ficando com mais, o provisório vai ficando mais brilhoso. Esse feltro impregnado também é uma sequência e depende, né? Cada marca vai ter uma cor diferente, uma sequência diferente. Mas também é uma sequência, mas eu escolhi apenas o do polimento final, que puxa o brilho final, para vocês não precisarem comprar muitas coisas para o laboratório. Mas depois na clínica, no consultório, a gente vai testando, né, materiais diferentes, vai vendo o que gosta mais, o que funciona melhor. Então, cuidado é com o ponto de contato durante o polimento e também o ponto de contato proximal e também o oclusal, né? A gente não pode tirar o ponto de contato. Então, o maior polimento tem que ser dado aqui nas faces lisas. O dente fica todo lisinho. Esse contato da gengiva com um polimento lisinho e bem polido é que vai garantir uma gengiva saudável para a gente fazer a moldagem desse dente na consulta seguinte. E aí tá pronto o provisório de coroa total do dente 36. Tá? Com a anatomia certinho, ponto de contato. Outra coisa importante que o provisório pode servir, né, outra função que o provisório tem, além de manter, né, a oclusão do paciente, estética, saúde gengival, todas essas funções da restauração provisória, ele também vai servir como um teste para o definitivo. A gente pode, inclusive, medir a espessura desse provisório, e aí eu uso esse instrumento que é o espessímetro, para conferir se eu fiz o desgaste necessário para a coroa total. Então aqui, olha, eu botei na oclusal, tá com quase 2 milímetros. Então se eu for fazer uma coroa metalocerâmica, eu tenho que ter um desgaste de pelo menos 1,5 na cúspide de trabalho aqui vestibular. Então eu tenho mais de 1,5 aqui, quase 2 milímetros. Então eu já sei que eu desgastei suficiente no meu preparo. Se aqui eu medisse a espessura da oclusal e desse 1 milímetro, por exemplo, de espessura, significa que o provisório ia estar fino demais. Se ele está fino demais, é que eu estou sem espaço interoclusal. O que eu vou fazer? Desgastar mais a altura do meu preparo para poder o provisório ficar com a espessura adequada. A espessura do provisório será a espessura da restauração final. Tá bom? Então, essa é a primeira técnica, a técnica da bolinha para confecção de provisórios. A gente faz geralmente provisórios unitários, né? E principalmente para dentes posteriores com essa técnica.